Olá, amigos, sou o professor Carlos Augusto Monteiro. Estou de volta para dar continuidade ao nosso estudo do processo do trabalho para a primeira fase da OAB. Estamos tratando de recurso ordinário. Vimos as hipóteses de cabimento, o processamento do recurso ordinário e nesta aula iremos falar sobre decisão monocrática. Por que decisão monocrática? Porque, em regra, uma vez interposto o recurso ordinário, chegando no tribunal, o tribunal irá proferir um julgamento colegiado, irá proferir um acórdão. Em regra, o recurso ordinário é analisado, é apreciado por 3 juízes, 3 desembargadores, o relator, o revisor e o terceiro juiz. Esta é a regra, mas existe uma hipótese em que o recurso ordinário, ao chegar no tribunal, será apreciado por um único juiz. Será apreciado tão somente pelo relator. E é esta pergunta que o examinador vai fazer para você na prova. Quando o relator pode julgar sozinho o recurso ordinário? Quando ele pode decidir monocraticamente o recurso ordinário sem submeter ao colegiado? A resposta está no artigo 557 do CPC. Coloca aí na tela o 557. O relator negará seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal ou de Tribunal Superior. Parágrafo 1º-A. Se a decisão recorrida estiver em manifesto confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal ou de Tribunal Superior, o relator poderá dar provimento ao recurso. Volta a imagem aqui para mim, significa dizer, seja para dar provimento ou negar provimento para o recurso, se a questão ali tratada já estiver superada por iterativas, por notórias, por atuais jurisprudências de tribunais superiores, do Tribunal Superior do Trabalho ou do Supremo Tribunal Federal, pode o relator monocraticamente decidir sem submeter a questão ao colegiado. É isso que está lá previsto no 557. A primeira questão que surgiu é, esse artigo 557 aplica-se ao processo de trabalho? Posso aqui no processo de trabalho aplicar um dispositivo lá do Código de Processo Civil e também aplicar aqui esta regra da decisão monocrática ao invés de colegiada? Essa questão chegou no TST e o TST editou uma súmula. Está aí no quadro, coloca lá, é a súmula 435 do TST, que diz o seguinte: aplica-se subsidiariamente ao processo do trabalho o artigo 557 do Código de Processo Civil. Volta a imagem aqui para mim. Então, hoje está pacificado o entendimento de que o artigo 557 é aplicável ao processo do trabalho em razão da regra da subsidiariedade do processo do trabalho. Muito bem, mas diante de um processo que chegou no Tribunal Regional do Trabalho, o relator julgou monocraticamente aquela decisão. Cabe recurso dessa decisão monocrática do relator? O examinador vai colocar isso na sua prova e a alternativa A vai estar lá, recurso de revista ao TST. Cuidado, essa alternativa está incorreta. Por quê? Eu só posso recorrer ao TST de decisão colegiada, de acórdão do tribunal, de acórdão do regional. Neste caso, eu não tenho acórdão, eu tenho uma decisão monocrática. Então, já afasto o recurso de revista. Então, qual seria o recurso cabível? O recurso cabível está previsto no próprio artigo 557 do CPC. Está lá no parágrafo 1º. Coloca aí, está na tela. Olha só,
Parágrafo 1º do artigo 557 do CPC. Da decisão caberá agravo no prazo de 5 dias ao órgão competente para o julgamento do recurso. E se não houver retratação, o juiz reapresentará o processo em mesa, proferindo voto. Provido o agravo, o recurso terá seguimento. Volta a imagem aqui para mim. Este agravo não tem nada a ver com o agravo de instrumento. É o agravo do 557, inclusive o prazo é diferenciado. É o prazo de 5 dias. Então, da decisão do relator, poderá ser agravado, poderá ser interposto agravo para o colegiado. Por que isso? Para provocar um acórdão. Só do acórdão é que eu posso recorrer para o Tribunal Superior do Trabalho. Mas cuidado! Cuidado com o quê? Com o parágrafo 2º do artigo 557 do CPC, que está aí na tela para você. Olha lá. Quando manifestamente inadmissível ou infundado o agravo, o tribunal condenará o agravante a pagar uma multa, o agravante a pagar ao agravado multa entre 1% e 10% do valor corrigido da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito do valor. Volta a imagem aqui para mim. Então, para interpor agravo, é preciso tomar cuidado. Se o agravo for inadmissível ou infundado, é possível que o relator aplique uma multa que varia de 1 a 10%. Tudo bem? Então cuidado aí, lembra das hipóteses do artigo 557, lembra da súmula 435 que diz que ele é aplicável ao processo de trabalho, lembrar também do parágrafo 1º e 2º, importante, como a súmula 435 é nova, tá certo que já era uma OJ, se transformou recentemente em súmula, como ela é nova, ela é possível que ela caia aí na sua prova. Outra discussão a respeito dessa decisão monocrática é no que tange os embargos de declaração. Porque nós vimos lá na aula de embargos que embargos de declaração é cabível de sentença ou acórdão. Toda sentença e todo acórdão é passível de embargos de declaração se uma daquelas hipóteses estiverem presentes. Lembra disso? Pois é. A discussão que surge é: esta decisão monocrática do relator não é sentença e nem acórdão. Pois é, não é sentença e nem acórdão, mas é passível de embargos de declaração? Essa questão bateu no TST, chegou até lá e o TST editou a súmula 421. Coloque aí asterisco do lado da súmula 421, porque ela vai cair na sua prova. Olha a súmula, olha o teor dela, vem para o quadro aqui, olha. Item 1. Tendo a decisão monocrática de provimento ou denegação do recurso prevista no artigo 557 do CPC, conteúdo decisório definitivo e conclusivo da lide, comporta ser esclarecida pela via dos embargos de declaração. Em decisão aclaratória, também monocrática, quando se pretende tão somente suprir a omissão e não modificação do julgado. Volta a imagem aqui para mim. Então, de acordo com a súmula 421 do TST, esta decisão monocrática, que não é nem sentença nem acórdão, como tem conteúdo decisivo, decisório, definitivo e conclusivo da lide, é passível de embargos de declaração. Podemos concluir, então, que embargos de declaração no processo de trabalho serão cabíveis de sentença, acórdão ou da decisão monocrática do artigo 557 do CPC. Mas o item 1 diz lá, quando se pretende tão somente sanar a omissão, coloca de novo aí no quadro, quando se pretende tão somente sanar, suprir a omissão e não modificação do julgado. Então vem para cá. No caso
da decisão monocrática, a súmula é clara ao dispor que não é possível conferir efeito modificativo em se tratando da decisão do 557. E aí pensou-se, e se houver a necessidade do efeito modificativo? Se houver a necessidade do efeito modificativo, a súmula 421 estabeleceu o seu item 2, estabeleceu a regra para caso de efeito modificativo. Tá lá, vem comigo aqui, ó, postulando o embargante efeito modificativo, os embargos declaratórios deverão ser submetidos ao pronunciamento do colegiado, convertidos em agravo, em face do princípio da fungibilidade e celeridade processual. Volta a imagem aqui para mim, então tomem cuidado com isso. Apresentei embargos de declaração de decisão monocrática. Se for dar efeito modificativo, o relator deverá converter em agravo, aquele agravo do 557, e submeter a questão ao colegiado. Tudo bem? Súmula 421, muito importante, importantíssima, vai cair para você aí, porque ela traz uma regra específica aí do artigo 557. Ok? Ficou com dúvida? Entra lá no Facebook, Carlos Augusto Monteiro, curte a minha página, me chama em inbox que a gente continua a nossa conversa. Eu farei o possível para responder o mais rápido, ok? Na próxima aula, continuamos o estudo dos recursos no processo de trabalho, abordando o chamado recurso adesivo. Até lá!